Nessa aula, veremos como realizar a análise de um imóvel rural que não foi necessariamente certificado junto ao INCRA. Pode ser um caso de retificação convencional, um desmembramento ou uma unificação de área. Então, nesse cenário, ou nesse quesito, nós vamos realizar a importação de um memorial descritivo com informações em UTM, em ângulos e distâncias, e a partir dele criaremos as análises para a identificação de erros, que é um cenário que muitas vezes pode ocorrer aí com vocês. Então, para isso, basicamente, criamos novamente um novo projeto. Vamos trabalhar com imóveis rurais até então. Salvamos nosso documento ou nossa análise DMS. Avançamos e vamos importar informação de um memorial descritivo. Nisso, basicamente, busque aquele arquivo digital que vocês receberam do profissional, seja em CD, pendrive ou via e-mail, e realizem essa importação. Selecionei o meu memorial descritivo e basicamente nós realizamos a sua abertura. Então, todos os dados da matrícula dele estão trazidos aqui nesse texto, onde nós iremos processar. Então, uma dica extremamente importante: realizei meu processamento. Ótimo. Busco a minha barra de rolagem lateral e sempre vamos descer até o final. Qual a finalidade dessa etapa? Justamente identificarmos que todas as informações da nossa linha, ponto 18, ele tem este azimuth, esta distância, esta coordenada no eixo E esta coordenada no eixo N. Que todos os dados eles estão sequenciais na descrição também do nosso texto. Então percebam, vamos fazer a leitura só para vocês identificarem essa grande questão. Até o vértice PT 17 de coordenadas N, E, azimuth e distância. Até o vértice PT 18 de coordenadas N, E, azimuth e distância. Então, o nosso ponto 18, ele possui a coordenada 7.497.474,98 metros. E coordenada E, 239.952,40 metros. Essas duas informações que fazem menção ao meu ponto 18 devem aparecer justamente junto a esse meu ponto. Então, se nós encontrarmos nessa descida da nossa barra de rolagem alguma informação faltante em algum outro documento, em alguma outra coluna, recomendo que assistam novamente. Aula número 5. Então, realizamos agora a nossa importação, a análise 1 de ângulos e distâncias e a análise 2 de coordenadas. Conclui o processo. Nessa importação, o que a gente já percebe é o seguinte: a minha análise de coordenadas apresenta uma metragem. A minha análise de ângulo e distância apresenta uma outra metragem. Então percebam, pessoal, nesse nosso momento, ou nessa nossa análise, não estamos falando de INCRA, tá? Não estamos falando de INCRA. E por que isso é interessante ser mencionado? Por não temos a altitude fazendo diferença na consideração da minha área e do meu perímetro, tá? Não temos, percebam. Ampliei de coordenadas, só x e só y, ou seja, só o plano. Segundo ponto, o número de casas decimais que nós estamos trabalhando também na análise de ângulos e distâncias, como vocês podem ver aqui, é diferente do que o INCRA estabelece. Então, aqui nós temos mais casas decimais, ou seja, mais preciso, com base no que é exigido. Então, trabalha-se com o que a norma técnica do INCRA exige e o que nesse cenário não é aplicado com base à normativa existente. Então, primeira grande questão, primeira grande análise nossa, fazemos a inserção dos nossos dados. Então, 14.8579, temos uma discrepância, ou temos uma variação de 4.000 metros quadrados. O perímetro também variou. Então, o Métrica Dimensor ele veio justamente para essa finalidade, auxiliar vocês na detecção de problemas, na detecção de equívocos nas peças técnicas. Muitas vezes essa informação ela poderia passar desapercebida, onde eu pegaria o memorial descritivo, a matrícula ou o memorial e a planta e tentaria chocar os dados. Se eu não consigo identificar um problema, mesmo que numérico, eu não conseguiria identificar que há uma diferença de área, uma diferença de perímetro. Tanto é, identifiquei que houve, vamos pensar na situação, olhando documento por documento, identifiquei que há uma diferença. Só que você não sabe quanto isso representa entre os dois tipos de restituição. Tanto é que se nós entrarmos em ferramentas comparar, o nosso imóvel ele será trazido e nós teremos a apresentação e a representação dele aqui para a gente. Olha só, diferença de 3% do meu imóvel, temos ele sendo exibido para a gente, então nosso ponto 9 sendo um dos pontos que apresentou o deslocamento de dados,
Mesma coisa vale para o imóvel ou para o ponto número 10, e aí sucessivamente. Então, provavelmente, tivemos um equívoco em alguma das informações. Primeiro ponto importante, já identifiquei que a minha análise azul, ou seja, de ângulos e distâncias, ela não apresenta o fechamento. O que é o fechamento? Meu ponto 1, que é o ponto de origem, não chegou no seu ponto de destino, ou seja, sair do 1 eu tenho que voltar. Nesse exato momento, nosso ponto ele não coincide. Posso gerar um laudo? Sim, devo gerar um laudo para apresentar de forma técnica, com informações técnicas, essa diferença ou essa divergência. Então, todos os nossos 40 equívocos serão trazidos em destaque na cor vermelha, tá? Sempre essa informação será trazida. Diferença obtida entre a coordenada e o memorial, de ângulo e distância, e a divergência. Também no croquis, a discrepância existente. Finalizei, salvo isso, monto a minha nota devolutiva. Não é a única informação que vocês vão fazer. Gerar mapa é extremamente importante nesse tipo de cenário. Vocês devem gerar um mapa tanto para análise de ângulos e distâncias, que foi qual a princípio apresentou a maior divergência, o maior equívoco, tanto é que se nós aproximarmos, nós não temos os pontos de encontro. Então, com base nas informações de azimuth e de distância informados na peça técnica do profissional, novamente, não fizemos nenhum tipo de edição na informação. Isso é importante ficar muito claro. O métrica Dimensor ele faz simplesmente a restituição do que está inserido, do que foi informado pelo responsável técnico. Então aqui está transcrito basicamente tudo o que ele trouxe. E com base nessa informação, nós identificamos um equívoco. Venho, salvo o meu documento e anexo a minha nota devolutiva. O mesmo pode ser feito para a análise 2, que é a minha análise de coordenadas. Nela, nós selecionamos e repetimos o mesmo processo, para demonstrar também que houve fechamento e também as informações que vieram do memorial descritivo. Finalizamos essa etapa? Podemos dar sequência? Ainda não. Uma ferramenta que é interessante que vocês conheçam, comecem a entender um pouquinho mais. Chama-se calcular. Ela só vale para análises de ângulos e distâncias. Somente para esse tipo de análise. Felipe, eu tenho de coordenada, vai adiantar? Não. Felipe, tenho só de ângulo, dá certo? Não. Só distância? Não. A gente precisa de ângulos e distâncias para fazer a utilização dela. Fechamento do polígono é o porquê ele não voltou para o seu ponto de interesse, igual naquele cenário nosso. O ponto 1 não voltou para o ponto 1. E aqui nós temos as informações numéricas disso. Nesse momento tem que ser bem claro para vocês. Erro em X, erro em Y. 7 metros. Esse foi o deslocamento que o meu ponto teve entre a chegada e a saída dele. Essa informação ela já é o suficiente para falar, é uma diferença grande, 7 metros de deslocamento. Isso gerou variação na área, variação no perímetro. Posso salvar isso aqui no relatório, fundamento ainda mais minha peça técnica, se for o caso, tá pessoal? Se for o caso, gerei a nota devolutiva, repassei para o profissional. O profissional ele faz as adequações e a partir daquelas correções a gente pode realizar nova importação e a partir dela identificamos se há problema ou não. Podemos fazer de duas formas, ou criamos uma nova análise e geramos em 4 restituições, ou ainda a gente pode criar um novo projeto. O que seria mais interessante é, como ele é uma continuação da nossa etapa, venha em nova análise, importa a informação de um documento e novamente buscamos o nosso memorial descritivo. Agora o que o profissional já fez as suas adequações. A partir dele, nós processamos e teremos também 2 novas análises, a de ângulo e distância e a de coordenadas, análise 3 e análise 4. Com as análises já restituídas, vamos fazer a comparação entre ambas para saber se está tudo dentro do que deveria estar de fato. E já constatamos que agora ficou bem mais próximo do que deveria estar. Trago a minha informação. 15.3203, estamos transcrevendo a área em hectare, tá? Ele me gerou uma discrepância de quase 4 metros quadrados para uma área de 153 mil metros quadrados. Mesma coisa, meio milímetro de diferença no perímetro. Podemos realizar a mesma comparação de análises entre a análise 3 e a 4, que é a nova importação após as adequações do profissional. Diferença de 0%. Se for o caso, gerar um laudo, consegue fazer isso e damos sequência nesse nosso processo. Foi considerado que não há problema, não há divergência ou a divergência existente ela é mínima. Então o que nós fazemos? Podemos visualizar no Google? Sim, podemos.
Para uma visualização dessa análise, é necessário que as georreferências sejam informadas. Essa georreferência, que tipo de sistema de coordenadas, qual é o elipsoide, qual é o hemisfério e o meridiano central, o profissional deve trazer todos os dados no documento. O memorial descritivo tem que conter todas essas informações. Com base nisso, a gente tem a visualização dele no Google. Pessoal, lembrando, aquela georreferência, ela muda de Piracicaba, onde eu estou, para você que está em outro local do Brasil. Quem está próximo a Piracicaba provavelmente ficará no fuso 23, meridiano central 45, mas quem não está aqui pode ter um fuso diferente. Então, essa aula é para ilustrar esse processo, não quer dizer que de vocês também será 23 ou 45, tá bom? Finalizamos, levo ele para o meu SIG, definimos a camada que nós estamos trabalhando. Aqui já entra uma questão interessante. A gente poderia trabalhar ou com uma nova camada para a organização do cartório, por exemplo, retificação, que era o processo que havia sido executado naquele documento, ou vocês continuam trabalhando com a mesma camada de organização. Se houver, concluímos a ação. Olha que interessante. Esse imóvel ele vai sobrepor o imóvel existente. Deseja continuar? Temos a opção sim ou não. Se eu coloco não, a análise ela é abortada e ela volta, você não conclui. Se eu clico em sim, o que acontece? Podemos trazer os vínculos da nossa matrícula, ainda assim, como nós vamos ver mais para frente, mas vamos antecipar nessa aula também. Deseja vincular ao imóvel? Sim. Busco os dados da matrícula. Caso não, venho em cadastrar, trago informação da matrícula, trago informação do imóvel e do proprietário. Se esse proprietário uma vez já fez parte de uma importação, você pode buscar ele na lupa e trazer esse banco de dados ou adicionar um novo proprietário, sendo pessoa física ou jurídica. Concluiu a etapa, vinculo as duas informações, salvo dados da matrícula, dados do imóvel, dados do proprietário e vinculo ao meu imóvel de interesse. Voltando à nossa sobreposição. Houve sobreposição? Houve. Então o que eu posso fazer? Ferramenta sobre, seleciono o meu imóvel, seleciono o segundo imóvel e ele me trouxe qual é a taxa de sobreposição, quase 2.000 metros quadrados. Vocês vão perceber que as outras áreas que estão preenchidas aqui no nosso imóvel, elas são do SIGEF, ou seja, o SIGEF ele tem uma validação que já barra sobreposições. Como esse imóvel nosso ele não foi apresentado no SIGEF, ele já veio direto para a comarca, se eu fizesse a leitura somente de documentos, não identificaria que é uma sobreposição, mas eu consegui identificar. Então, poderia ser gerado um laudo dessa sobreposição, conforme a ferramenta exibe para a gente, e, a partir de então, passar para o responsável técnico, orientando a identificar qualquer tipo de equívoco, visto que as outras áreas já estão certificadas no INCRA. Havendo correção, volta, refaz o processo e importa novamente. Até uma próxima aula.